Para coordenar a primeira atividade magna desta quarta-feira, intitulada Consistência na Gestão, com os valores, um dos principais direcionadores, convido a senhora Sofia Esteves, uma das coordenadoras do Comitê de Criação do CONAR. Por favor. Alô? Muito bom dia. Estou muito feliz de recebê-los aqui. Obrigada por terem vindo, obrigada por estarem com a gente no CONAR, obrigada pela participação nas palestras. A gente está muito feliz que temos tido uma interação bastante grande com o público, que era o nosso objetivo, era o nosso intento. E eu fui incumbida de estar com vocês para estar desenvolvendo um painel para a gente muito rico. Como ela falou, consistência na gestão com os valores, realmente um dos principais direcionadores, um diferencial competitivo. E nós convidamos para isso 3 empreendedores que eu tenho a honra de ser amiga pessoal, de acompanhar a trajetória dessas empresas, que vão poder contar para a gente, compartilhar com a gente, como eles têm feito para construírem empresas baseadas nos seus valores, como isso se aplica na prática do dia a dia. Eu já combinei com eles nos bastidores e vou contar para vocês que a gente quer trazer esse painel como uma grande sala de visita. A gente até brincou, né? Vamos trazer um pouquinho, viver um pouquinho o programa do Serginho Groisman aqui. Mas a gente gostaria de ter a participação intensa de vocês. Cada um vai ter 10 minutos para falar um pouquinho sobre a sua história, a trajetória da sua empresa, livre, como eles quiserem. E depois nós vamos começar com perguntas, que vocês vão poder fazer de 2 maneiras. Ou por escrito, nós temos vários recepcionistas que vão estar com papéis à disposição de vocês, para vocês mandarem as perguntas, ou por Twitter. Né? Quem aqui usa Twitter, levanta a mão. Só para a gente saber. Então, por favor, quem já está acostumado com a ferramenta, é só colocar a hashtag, o jogo da velha, Magna6, e mandar as perguntas que nós vamos estar recebendo aqui no palco para poder também fazer para os nossos palestrantes. Tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Eu queria começar convidando a minha querida Tieko Aoki, fundadora do grupo Tieko Aoki, que é composto pelos hotéis Blue Tree e pela rede Noa Gastronomia. O Noa, inclusive, é quem está aqui nos brindando com os almoços, com os alimentos e bebidas. Por favor, Tieko. Obrigada. Agora eu quero convidar o Mário Chadi, nosso carioca, né, fundador do Grupo Trigo. O Grupo Trigo é composto, para quem não conhece, acho que como Grupo Trigo poucas pessoas conhecem, mas eu tenho certeza que o nome das empresas dele, que estão no dia a dia da gente, todos conhecem, que é o Spoleto, a Domino's Pizza e o Cone, comida japonesa, que estão aí em todas as redes de fast food, em todos os shoppings. Obrigada, Mário, por ter vindo. E Diego Martins. Diego Martins é um jovem de 29 anos, que completa 30 anos amanhã. Também quero aumentar a salva de palmas para eles, que ontem foram eleitos como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil em 2012. E uma empresa fantástica, ele vai poder contar um pouquinho da Acesso Digital para a gente. Prazer, mais uma vez, tê-los aqui. Vamos agora na nossa missão. Mário, vou te convidar para ser o primeiro para abrir aí teus 10 minutos, contando para a gente um pouquinho de você e do Grupo Trigo. Tá, obrigado, Sofia. Bom dia. Bom, eu vou começar contando aí, tentando fazer 14 anos em 10 minutos, como a gente começa nas nossas lojas todo dia. No Spoleto a gente começa, buongiorno. Então eu vou pedir para vocês me seguirem. Buongiorno. Buongiorno. Pô, mas tá difícil, olha. Se eu estou tocando um buongiorno de uma loja, a minha equipe me bota um buongiorno desse, falando, não vamos abrir a loja. Não vamos abrir, porque a nossa missão diária nas nossas lojas é a satisfação e servir felicidade. Felicidade para vocês, nossos clientes. E, assim, a satisfação vem de dentro. E começa no buongiorno, a alegria de estar ali. Então, vamos de novo. Buongiorno. Buongiorno. Agora foi. Melhorou um pouco. No Cone é Ohayou e na Domino's é Good Night, que as operações começam às 5 da tarde. Então, assim, era 1999... quando eu e meu sócio, a gente abriu o primeiro Spoleto. Era uma loja de 30 metros quadrados, num shopping no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E essa loja tinha 12 funcionários, 2 franqueados, 2 franqueadas.
E a gente ali começava o sonho de construir uma grande empresa. Então, são 14 anos, eu costumo dizer que a nossa empresa é uma empresa adolescente, é uma empresa que está se descobrindo ainda enquanto empresa, tem muita coisa para fazer, muita coisa já realizou, mas muita coisa tem para realizar. Então, assim, tentando fazer uma linha do tempo rápida, desses 14 anos, com foco em gente, ali no comecinho, a gente já tinha uma série de fundamentos, questões fundamentais de gestão de gente que a gente hoje toca de uma maneira mais estruturada. Só que naquela época, a gente era tudo tão corrido, tudo tão rápido, continua sendo hoje, mas tudo tão desestruturado, porque era o começo de tudo, que, na realidade, eu tenho que admitir para vocês que minha área de busca e seleção, ela era eu e meu sócio, e a gente pegava no pulso das pessoas assim, está pulsando? Você entende de RH? O que você já fez na vida? DP, sabe, folha? Então, vem trabalhar. E essa era a área de busca e seleção. Era tudo muito corrido. Se a pessoa tinha alguma experiência, algum setor de alguma outra empresa que naquele momento estava agregando para a gente botava para dentro. E o processo de encarreiramento era, vamos tocar esse negócio, o sonho é grande, a gente quer fazer muitas lojas pelo Brasil e mundo afora, e toca a tua história, toca a tua área, e, na medida que você vai precisando, a gente está aqui para te ajudar. Então, como toda empresa que começa do zero, a gente começou muito desestruturado. Só que tinha uma coisa que eu queria, desde o começo, colocar para rodar, que era a tal da meritocracia, da remuneração variável por metas alcançadas, que hoje a gente tem toda uma estrutura de desdobramento de metas, xadrez de gente, avaliação 360 graus, planos de metas e bonificação semestral, do presidente ao copeiro das lojas, todo mundo é elegível a PLR. Só que, nessa época, a gente não tinha nada disso. Então, o que eu inventei? Coloquei um sinozinho no escritório, e toda vez que a gente fiz uma grade, assim, a taxa de franquia, né, quando você assina um contrato novo, entra uma taxa de franquia para suportar toda a estrutura de treinamento e projetos e mais que você vai dar de suporte naquele início daquela loja. Eu botei um sino e criei uma grade e separei um X% de cada taxa de franquia, ou seja, dinheiro novo que entrava dentro da empresa, e a gente já, naquele momento, a gente batia o sino e cada uma das pessoas, independente de estarem ligadas direta ou indiretamente à área de expansão, elas recebiam uma remuneração variável. Era o modo que a gente tinha de fazer, porque a gente não tinha medição, a gente não tinha infra, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha processos. Então, a criatividade foi daí. Bota o sino, bateu o sino, todo mundo se levantava, batia a palma, se apresentava para o franqueado, e todo mundo sabia, já fazia a sua continha ali, sabia, opa, esse mês teve 3 sinos, final do mês eu vou receber a remuneração variável referente àqueles sinos. Enfim, 14 anos se passaram, hoje a gente tem o sino ainda do Spoleto, tem a corneta da Domino's e o gongo do Cone, e até hoje a gente bate o sino, bate o gongo e bate a corneta comemorando cada uma das novas lojas que a gente abre. E qual assim, nesses anos, qual foi o nosso maior desafio? A gente montou uma empresa que começou com um conceito, uma lojinha de 30 metros quadrados. A partir daí, o conceito cresceu, a gente entendeu que, em algum momento, a gente deveria entrar para a parte de cadeia de suprimento, a gente montou uma fábrica, depois a gente montou uma distribuidora, depois a gente montou uma outra fábrica especializada em outro tipo de produto, que a primeira fazia massas e molhos, a segunda mais proteínas. A gente adquiriu a Domino's, e aí depois que era uma empresa que estava praticamente falida nessa época, que a gente comprou, e depois a gente comprou um conceito chamado Cone, de culinária japonesa. Então, qual foi o grande desafio nesse tempo todo? Assim, nesse curto intervalo de 14 anos, hoje a gente deve acabar um ano com 550 lojas
abertas e entreabertas assinadas já para 630 no Brasil, com lojas em Porto Rico e México também. Então, a gente tem fábrica, a gente tem distribuidora, a gente tem serviço, porque somos franqueadores e franquia serviço, temos loja própria e temos 3 marcas. Então, acabou que nós fazemos um pouco de cada coisa, o que é muito mais desafiador, mas é muito mais gostoso. A gente aprendeu com o tempo que o modelo de formar pessoas é muito melhor na medida que você gire e as coloque em desafios novos, até em frentes que elas não esperavam trabalhar. Então, eu já tive gerente de loja própria que virou gerente de marketing. Hoje, a nossa ex-diretora de RH está em expansão. Então, ela ficou 8 anos com a gente, ela entrou como gerente júnior, galgou, virou diretora de RH e hoje é diretora de expansão. E a gente acredita muito nessa construção diversa, porque a gente teve nosso encontro geral da empresa segunda-feira agora, e eu motivo sempre todo mundo a sonhar, a ser sócio e a ser presidente um dia. Então, e a construção, a criação e o treinamento de um presidente nada mais é do que ele ter acesso a todas as áreas em algum momento da vida para que ele possa, e no momento que ele entre na presidência, ele já ter tido um pouco de noção e participação de 360 graus na empresa. Bom, então, basicamente, são 14 anos, e 14 anos depois, 1.000 pessoas diretas, mais 6.000 indiretas, em 550 lojas no Brasil e crescendo. A gente tem uma meta de 1.000 lojas felizes em 2017. Uau. Acho que a gente cumpre com alguma facilidade, obviamente, dependendo de vocês, nossos clientes, e da gente também. Sofia, vou aproveitar aqui e vou fazer uma propagandinha rápida. Quem conhece o Spoleto? Pô, que maravilha. Que pergunta, Mário. Pô, que maravilha. Quem conhece a Domino's? Pô, tá bom. É porque tem muita gente do Brasil. Qual é o paulista que acha que a pizza paulista é a melhor do mundo? Vocês viram o tamanho do meu desafio, né? Até fogo amigo aqui. Então, assim, deixem uma Domino's atender vocês. Tentem. A gente pode surpreendê-los. E o Cone, a gente vai invadir essa praia paulista também, que tem excelentes restaurantes japoneses. Mas a gente... Quem conhece o Cone? Então, tem muita... Isso daí, assim, vocês veem, eu peço do Spoleto e a grande maioria levanta a mão. Domino's e Cone, não. São mais de oportunidade para a gente. Meu telefone, 8222447721, 82224477. Quem quiser empreender numa empresa empreendedora, com intraempreendedorismo, e se tornar um franqueado, só me ligar que a gente dá um jeito. Isso é que eu chamo Vem Empreendedora, não perde uma oportunidade. Obrigada, Mário. Tcheco, quer compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência? Vou falar um pouquinho? Bom dia a todos. Bom dia. Sofia, falar depois de um carioca é uma tarefa muito difícil, ainda mais para uma oriental, né? Que é mais reservada, mas vou tentar. A Bluetri, aliás, pouca gente sabe como nasceu a Bluetri. A Bluetri, aliás, é uma coisa muito especial, viu, Sofia? Pouca gente sabe dessa história. Acho que mais a nossa equipe, nem toda a equipe deve saber, porque é uma coisa muito antiga. Nós tínhamos uma empresa que chamava Grupo Cisa Park, e também uma Westin, e com a crise da economia japonesa, a empresa de hotéis era de propriedade do meu marido, e eu era funcionária da empresa que administrava os hotéis do grupo. E, com a crise da economia japonesa, meu marido vendeu as 2 redes e, de um dia para o outro, fiquei desempregada, né? Literalmente desempregada. Isso foi há 16 anos atrás.
puxa, pensei, poderia ir para casa. Eu nunca fui uma boa dona de casa. Casada há muito tempo, mas nunca fui uma boa dona de casa. É um momento importante, talvez, para dedicar um pouco ao lar. Mas, nesse momento, aliás, principalmente porque, na época, meu marido teve um derrame muito forte, ele ficou praticamente paralisado, né? Não falava, não se mexia, teve um problema muito sério. Eu falei, acho que eu vou ter que cuidar, etc. Mas, e aí, eu tive um grupo de colaboradores, talvez uns 12, que me incentivaram muito a montar uma nova empresa, uma outra rede. Falaram, vamos fazer uma empresa. Então, a Blue Tree, Sofia, não nasceu porque eu quis fazer a Blue Tree, mas porque os colaboradores, porque a equipe queria que eu montasse uma empresa. Então, eu estou contando essa história porque eu acho que é muito importante a gente achar, como muita gente diz, né, que a crise é oportunidade. E a crise é realmente uma oportunidade. Se eu não tivesse realmente passado uma crise muito forte, onde eu tinha um marido para cuidar, e estava desempregada, então, falei, não, eu acho que a gente tem o que é mais importante, pessoas que querem trabalhar com a gente. E nós tínhamos know-how, né? Então, foi daí que nós montamos, eu comecei a Blue Tree com cerca de 12 pessoas, um faturamento pequenininho, e hoje, depois de 16 anos, nós somos um grupo, o grupo, como a Sofia apresentou, o grupo de hotéis Blue Tree, e também o NOA Gastronomia, que hoje contamos com cerca de 2.700 pessoas, e temos um faturamento da ordem de, acho que 400 milhões. Então, tudo é possível, principalmente quando a gente está em dificuldade, em desafio o tempo todo. Inclusive, o nome Blue Tree nasceu, olha só, eu tenho algumas crenças dentro da organização que eu aplico na empresa. Por exemplo, que a gente tem que pensar até esgotar todos os esforços. Porque o nome Blue Tree nasceu dessa forma. Era meia-noite, todo mundo já esgotado todos os nomes, tinha pensado em vários nomes, e não tinha nada que tivesse a cara da Blue Tree. E, por último, chegamos ao nome Blue Tree, que é a tradução do meu nome. Né? Uma coisa tão simples, AOC significa Blue Tree. Então, veja, às vezes, quando você se esgota, pensa muito, e você consegue abstrair a simplicidade. Eu acho que isso são coisas muito importantes. A gente complica demais, né? E um dos princípios da Blue Tree é ser simples. A gente esgotar o pensamento para procurar ser o mais simples possível. Então, a Blue Tree, gostei do tema, até tomei nota aqui, a consistência da gestão com os valores. A Blue Tree é uma empresa que nasceu dessa forma, assim, meio atribulada, mas nós pensamos muito como deveria ser a Blue Tree. A Blue Tree tem 2 pilares, aliás, 2 pilares importantes. O conhecimento, né, e a emoção. São 2 coisas muito importantes para a gente. E, na parte do conhecimento, sempre nos baseamos no tripé que vocês conhecem melhor do que eu, que é a gestão, né, a liderança, a gestão e o conhecimento, o know-how. Né, que o know-how que nos separa do amador. E na parte da emoção, que para mim é a parte talvez a mais importante, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais know-how, eu acho que nada supera o trabalho da alma. Né? Por exemplo, se você tem uma tecnologia boa, de repente há um problema lá na ponta, se as pessoas não estão realmente empenhadas para enxergar que houve um problema, não vai detectar o problema. Então, eu acho que a questão da alma, para mim, é muito importante. E na alma, nós nos baseamos numa frase da Madre Teresa de Calcutá, que até hoje, desde o início está lá, e até hoje é o meu travesseiro, digamos assim. Não deixe jamais que alguém que achegou-se de ti vá embora,
sem sentir-se melhor ou mais feliz. Por quê? Nós somos uma empresa de serviços, né? Então, nós temos que ter pessoas muito felizes na organização, porque quem não está feliz não consegue entregar a felicidade. Então, precisamos, de todas as formas, termos pessoas felizes dentro da organização, e para que possam entregar a felicidade, porque em serviço, vocês sabem, a entrega é just in time. A gente não fabrica serviço, a gente tem manuais, tem treinamento, mas sim, para cada situação, nós precisamos ter aquele serviço just in time. O manual não entrega, no meu conceito, né? Na minha crença, o manual não entrega o encantamento, né? Que é uma das crenças da Blue Tree. Somente as pessoas felizes entregam o encantamento, né? E falar em, como é que se fala, que fala gestão com os valores, eu gostaria de dizer quais são, além da... nós temos algumas regrinhas de ouro, uma delas que eu gosto muito né, na parte técnica, meta é meta, aliás, encantar a todos. Primeira coisa, a nossa crença primeira é encantar a todos, meta é meta, prazo é prazo, faça já, não seja tolerante com esses itens. E toda a nossa equipe sabe disso, de cor salteado. Então, todo mundo, ontem, pedi algumas informações, a nossa assessora aqui de imprensa, ela veio junto comigo e ela me disse, era 5:4, ela me mandou o material e disse, meta é meta, prazo e prazo, né? Então, são esses valores, basicamente, que eu acho que foram os alicerces da Blue Tree. Fazer com a alma, com generosidade, buscando o bem comum. E, por último, como está aqui, que eu gostei muito do tema dessa convenção, que é construção dos valores. E eu acredito que a empresa só se constrói com todo mundo junto, porque cada um é como se fosse uma parte de uma ameba. A ameba é aquele bichinho, né, que você corta, ela é igual, ela sobrevive. Você corta a ameba, ela sobrevive. Quem disse isso foi Namori, o chairman do que ser um grande empresário, né? Então, e cada uma das amebas são interligadas na Blue Tree através do que nós chamamos de criando laços, que é a filosofia da Blue Tree de ter uma alma generosa e buscar sempre o bem do próximo, porque é só assim nós podemos entregar um bom serviço. Muito obrigada. Que lindo, obrigada, Diego. Diego, está com você. Bom dia a todos. É muito bom falar sobre pessoas e melhor ainda saber que tem tanta gente preocupada e refletindo sobre o assunto. A história da Acesso tem uma ligação muito forte com o ambiente para as pessoas trabalharem. Quando eu tinha 20 para 21 anos de idade, hoje tenho 29, como a Sofia falou. Só não precisava falar que eu fazia 30 amanhã, né? Ah. É tão bom falar que você está nos 20 assim empreendendo ainda. Agora tem que falar que eu estou nos 30. Quando eu tinha de 21 para 22, 20 para 21 anos de idade, eu trabalhava como consultor em grandes empresas e tinha muita dificuldade de entender como as pessoas não eram felizes trabalhando. Eu olhava para aquele ambiente... várias cenas, eu sempre recordo, quando eu lembro disso, de pessoas que estavam nas reuniões parecendo uma amiga da outra, quando saía, uma falava mal da outra. Falei, como assim? Lá dentro você elogiando o projeto do cara, agora o projeto é uma merda, como assim e tal, né? Pessoas que se relacionavam bem com a equipe, aí de repente essa pessoa era promovida para ser diretor e passava a não falar mais com ninguém. Falei, pô, como assim? O cara estava aqui tomando cerveja semana passada, agora não fala mais bom dia para ninguém, só porque entrou naquela sala. E aí, com pouca idade, eu me questionava muito. A maior parte do tempo da nossa vida, o tempo útil da nossa vida, é trabalhando, ou está no trânsito para poder ir trabalhar, ou estuda para pensar em trabalho, e não necessariamente eu vou viver feliz dessa forma. Então, o primeiro questionamento que eu tive na época é se poderia existir algo diferente daquilo que eu via, onde as pessoas realmente pudessem ser o mais feliz possível do que eu percebia naquele ambiente. E foi a ideia de criar
uma empresa. Então, para poder construir um ambiente onde as pessoas pudessem ser mais felizes do que o convencional, das empresas que eu via. E aí, depois dessa provocação, veio a questão de agora tem que pensar num negócio para poder resolver esse sonho de criar uma empresa que fosse diferente. Naquela época, eu percebia que as empresas tinham muito problema com fluxo de documentos, então, principalmente empresas grandes, em RH, inclusive, então, quem tem muita filial, o documento do funcionário tem que sair de um ponto e ir para outro. Vou fazer que nem o Mário, quiser entrar no site, lá tem comercial. Mas eu percebi que as empresas tinham muito problema com documentação para lá e para cá, e que a tecnologia poderia apoiar, tornar isso tudo digital. E percebi também que boa parte das empresas, quando pensava em comprar alguma tecnologia, sempre era muito complexo. As empresas complicavam muito a maneira de vender e tal. Então, a segunda provocação que a gente teve foi simplificar a maneira de vender tecnologia para as empresas, falando só do problema que as empresas têm e como a gente vai resolver, e não falando do technical case. Então, foi assim que a gente criou o Acesso. Nos primeiros 2 anos, muito parecido com o Mário, a gente se inspirou muito em faculdade. Então, falei assim, cara, vamos criar um ambiente totalmente aberto em relação à hierarquia, em relação a como as pessoas se relacionam, para que a empresa pareça uma faculdade, para ser diferente daquilo que eu vivia. Então, foi assim que a gente começou. No início, com alguns desafios básicos, como se a gente atingisse 200 clientes, a gente ia pagar 200 chopps para todo mundo, aí tinha história para caramba no outro dia, de coisas que aconteceram nesse dia. Então, a gente criava várias iniciativas pensando em crescimento e na construção de um ambiente diferente. Mas foi muito interessante, depois de 2, 3 anos, a gente ter uma descoberta óbvia que, para as pessoas serem felizes no trabalho, elas precisam estar felizes na sua vida. Então, quando a gente percebeu que esse era o maior desafio do Acesso, impactar a vida das pessoas para que elas pudessem ser felizes no ambiente de trabalho, a gente começou a construir um método interno nosso, que é a construção de programas de valores, que a gente chama no Acesso, que é ter várias iniciativas da Acesso pensando no impacto na vida do indivíduo. Então, a gente tem programa que realiza ações de familiares das pessoas que trabalham com a gente. A gente tem programa de saúde que estimula as pessoas a fazerem exercícios e, no final, a pessoa pode fazer uma meia maratona na Disney, por exemplo. A gente tem programa que qualquer um pode se candidatar para fazer inglês com intercâmbio nos Estados Unidos. A gente tem programa que a gente leva a empresa inteira para os Estados Unidos se a gente atinge a meta. Desde a nossa copeira, a nossa recepcionista. Então, a gente já foi 3 vezes com todo mundo para os Estados Unidos, uma experiência incrível, ver várias pessoas que nunca imaginaram não ter nem passaporte, poder estar em Las Vegas, por exemplo. Então, esse é um exemplo. Então, a gente percebeu no tempo que nosso maior desafio é construir programas para que as pessoas sejam impactadas na vida dela. E aí, com esse impacto de transformação na vida delas, consequentemente, a pessoa vai se sentir mais feliz e, consequentemente, a gente tem um ambiente melhor para as pessoas trabalharem. Então, o primeiro item dos nossos valores é assumir o papel de transformação na vida do indivíduo e essas pessoas, por consequência, transformam a empresa. Então, essa é a nossa principal crença. Obviamente, com o passar dos anos, se torna cada vez um desafio maior, porque o impacto na vida dos indivíduos acaba tendo que ser cada vez mais profundo. Então, hoje, a gente tem várias iniciativas de levar conhecimento externo para as pessoas. Um deles foi um sucesso. A Sofia, o ano passado, participou de um dos programas que chama TPM, Treinamento Só para as Mulheres. Ideia das meninas, até a Carol, que é a responsável, está por aqui. E a gente levou a Sofia para contar a história dela só para as mulheres, foi uma choradeira, as meninas chegaram no acesso depois, todo mundo chorando. O que aconteceu? Liguei para a Sofia, o que você falou para elas? Não, eu só contei minha história. Mas as meninas ficaram tão emocionadas com essa história, e a gente percebe hoje que o maior impacto que a gente pode fazer para as pessoas serem felizes é levar esse tipo de conhecimento para a vida delas. Então,
a gente vem passando por uma transformação de conseguir identificar cada ano o que nós temos que fazer para a vida das pessoas para que elas sejam mais felizes no trabalho. Então, esse é o nosso maior desafio. Como a Sofia disse, a gente acabou, há 3 anos, a gente está entre as melhores empresas para se trabalhar, mas foi uma surpresa imensa. Segundo, a gente ter sido eleito a melhor empresa brasileira nacional pela revista Época. Minha mãe até brigou comigo, porque eu não tinha discurso preparado, cheguei lá, não sabia o que falar, eu não estava preparado mesmo para subir no palco, mas foi um reconhecimento daquilo que a gente tanto acredita que é impactar a vida do indivíduo. Então, mais do que gostar de falar do negócio do acesso, com certeza falar de gestão de pessoas é algo que particularmente me encanta muito. Então, esse convite foi muito legal aceitar por parte aí da Sofia. É isso aí. Valeu. Obrigada, Diego. Que bom, começamos bem, 3 pessoas que contam facilmente, né, está na vivência deles essa questão dos valores. Eu queria até pedir para vocês, relembrando que eu gostaria muito que vocês mandassem perguntas para a gente, seja pelo Twitter, colocando na frente o hashtag, o jogo da velha Magna6, como com perguntas em papel que as meninas vão passar. E, por favor, se puderem, coloquem no papel uma palavra que expresse uma síntese do que vocês sentiram desses 3 empresários, desses 3 empreendedores, tá bom? Para a gente poder saber que sentimento pegou em vocês. Bom, vou começar agora a parte de perguntas. Eu queria saber de vocês qual a maior dificuldade, qual aquele ponto, né? Como eu falei aqui, contar a verdade, a gente tem um compromisso de falar a verdade, não só as coisas bonitas. Qual é de verdade no dia a dia de vocês? Por exemplo, há anos atrás, se tinha uma grande dificuldade em atrair pessoas talentosas, pessoas diferenciadas para negócios nacionais, negócios de médio porte ou pequeno porte, porque todo mundo tinha um sonho de trabalhar na grande multinacional, na empresa estruturada, às vezes na empresa famosa. E hoje esse cenário, nos últimos 3, 4 anos, mudou muito, né? Mais de 90% dos executivos que a gente recebe no Grupo DM para entrevistar falam do desejo de trabalhar em empresas onde os empreendedores ainda estão na frente do negócio, para ajudar nesse legado, ajudar nessa construção. Então, o que antes era uma dificuldade, agora parece que não é tanto. Mas queria ouvir de vocês, qual é aquela coisa que tira o sono à noite em relação à gestão de pessoas? Bom, no meu caso, nós somos basicamente uma empresa de pessoas servindo pessoas. A alimentação, você vai comer no restaurante, é porque você não quer cozinhar, você não quer ficar em casa, então você preza pelo bom serviço. Então, assim, Sofia, quando eu falo que a nossa missão diária é ter satisfação de servir felicidade, obviamente, o maior desafio, e esse é o maior desafio do meu setor, é fazer com que pessoas de nível operacional, que muitas vezes, enfim, têm um nível de escolaridade baixo, moram em zonas de conflito, às vezes, pegam 3, 4 conduções para chegar no trabalho, fazer com que essas pessoas estejam felizes e satisfeitas para servir felicidade. É bombar essa energia positiva nas lojas o dia inteiro, o tempo todo. Não é fácil, não é fácil. Assim, a gente se orgulha muito de um indicador nosso, assim, no nível operacional de restaurantes, o turnover do mercado gira em torno de 120%, 130%, e nosso turnover histórico tem sido na média de 30%, 40%. Então, isso é um indicador de muito orgulho. A gente tem... gente começou como copeiro, assim, restaurante tem uma característica de primeiro emprego, então a gente tem muita gente que começou como copeiro e hoje são treinadores internacionais, gerentes, enfim. Esse é um grande motivo de orgulho, mas é o grande também a grande dificuldade, assim, porque os nossos pilares são crescimento e felicidade. Sem crescimento, a gente não consegue ser feliz, e sem felicidade, a gente não consegue crescer. É um ciclo virtuoso. Então, é isso, é o exercício da felicidade diária, entendendo que, assim, o fundamento do nosso pensamento é
venha sonhar seu sonho com a gente e vamos construí-lo juntos. Assim, a gente não usa muito vista a camisa da empresa, vista a sua camisa e venha construir nossos sonhos para ajudar a construir o seu sonho pessoal. E é dentro desse mote que a gente tem trabalhado muito, tem vivenciado grandes experiências. Do ponto de vista estratégico, eu tenho que te admitir que a gente privilegia muito a prata de casa. A gente tenta trazer muita gente, sabe, de estagiário, trainee, analista, coordenador, gerente corporativo, diretor. A gente só vai no mercado mesmo quando tem alguma parte do DNA da empresa incompleta que a gente precisa trazer inteligência e conhecimento. Mas eu sei exatamente o que você está falando. Antigamente, quando a gente começou, a gente era uma empresa de pequeno porte. Eu tinha muita vontade de recrutar gente, muita vontade de trazer gente para ser sócio, para sonhar junto, para construir juntos. Pessoas assim que eu fiquei semanas tentando convencer, mas que não embarcaram, porque o negócio ainda era muito pequeno, era muito arriscado. Então, eu acho que o pequeno empresário que sonha grande, ele acaba tendo muita dificuldade de atrair gente boa no mercado, porque ele não consegue pagar, ele tem que vender o sonho, e quem está entrando tem que comprar esse sonho, porque se for comparar o salário, os benefícios e tudo mais, num plano de carreira, numa empresa mais estruturada, ou numa empresa pequena de alto crescimento, o risco é muito maior. Mas, obviamente, o upside é maior também. Aí tem que ter o apetite do empreendedor, aí, do intraempreendedorismo. Mas eu não tenho tido muita dificuldade, hoje em dia, de atrair talentos estratégicos, não. Que bom. Obrigada, Mário. Tcheco? Eu gostaria de... Eu acho que eu tenho, né, assim, na Bluetree, nós temos, acho que 2 desafios fundamentais. Um desafio é fazer com que a cultura, a filosofia, digamos assim, o coração da empresa chegue até, que seja diluída, transpire como sangue por toda a organização e que ela não pare em algum lugar e se transforme, que ela flua. Isso é uma preocupação muito grande, porque não é fácil, e que ela também possa, porque você sabe que todo o sangue também vai tendo problemas, né? A gente come tanta porcaria, então, mas esse sangue tem que estar sempre renovando. Como é que a gente consegue fluir esse sangue até a ponta o tempo todo, renovando e atualizado, de acordo com a necessidade das pessoas que têm esse sangue? Então, esse é um grande desafio que a gente está... Eu, pessoalmente, me preocupo bastante. O segundo desafio, para mim, é o quanto a empresa e as pessoas participam da construção daquilo que é a felicidade da pessoa. Por exemplo, se você acostuma a dar muito ou dar pronto, as pessoas se acostumam com isso. E eu não acho bom, porque a gente está criando pessoas que a gente não quer para o país. Eu quero criar pessoas que sejam empreendedores. Quero pessoas, eu não estou criando pessoas para a minha organização. Por quê? Porque essas pessoas vão influenciar suas famílias, seus filhos, no seu modo de ser. Então, é muito importante esse equilíbrio da pessoa sentir que elas estão lutando, que elas estão construindo, e eu não quero dar tudo, quero que as pessoas sintam, eu ganhei, eu consegui, eu construí. Eu sei como isso é importante, porque eu fiz isso. Mas, por outro lado, tem pessoas, como você disse, Mário, tem pessoas que não têm condições. Então, qual é a forma ideal de você ensinar a pescar, de vez em quando dar o peixe, mas principalmente ensinar a pescar? Porque eu não tenho minha preocupação, como eu disse, eu acho que é importante a gente ter uma preocupação com a construção do futuro, porque a empresa tem prazo, né? Então, eu acho que são 2 desafios que eu tenho na organização. Antes de você falar, Diego, eu vou contar uma coisa para todo mundo. Tcheco, não sei se você vai ficar chateada comigo, mas acho que não. Antes de conhecer a Tcheco, ser amiga pessoal, eu a conhecia, porque já tinha assistido várias palestras dela, mas ela não me conhecia. E eu tenho um Bluetree ao lado do meu escritório, aqui no Brooklyn, e eu várias vezes ficava hospedada no Bluetree. Um dia estou jantando sozinha, vejo a Tcheco sentada numa mesa com um grupo de pessoas trabalhando,
E eu olhando, falei, nossa, um dia eu vou conhecer ela, um dia eu vou. E aí, quando acabou o jantar, me surpreende, porque todo mundo vai embora, ela sutilmente pede para chamar algumas pessoas da equipe e ensina as pessoas a colocar a mesa, do jeito que ela achava que a mesa deveria estar posta, a maneira de servir as pessoas. E aquilo eu fiquei tão impactada, porque eu vi, na prática, você ensinando as pessoas a pescarem. E foi muito bonito ver, porque você não pediu para um outro ir fazer, você própria foi lá e se dedicou e deu carinho àquelas pessoas, ensinando pessoalmente a elas. Muito bonito. Eu acho que isso é um belo exemplo de servir ao outro e ensinar a pescar. Bom. Diego. Bom, O que te tira o sono, Diego? Com 29 anos, nada, né? Não tem filho ainda, não tem... Meu casamento, que é daqui a um mês. Opa! Que pena. Faz, meninada, faz Olha, se isso está filmado, ela vai me matar. Hein? Bom, acho que uma empresa que nasceu há pouco tempo e que vem crescendo, como foi a do Mário e a história da Cheiko, acredito que tem um lado muito bom, que são as oportunidades que as pessoas têm muito mais rápido do que uma empresa maior, mas a gente também percebe que existe um lado muito complexo, que são aquelas pessoas que também não se transformam no tempo que a empresa está crescendo. E, obviamente, apesar da gente ter N iniciativas de motivação para as pessoas, a gente acredita que as pessoas que se sentem paradas, apesar da empresa estar crescendo, elas se desmotivam também. Então, fala, pô, estava aqui, aí chegou uma pessoa depois de mim, já assumiu tal posição, e aí acaba acontecendo um sentimento até de injustiça dela com a empresa. Então, a gente sabe que, eu também acredito que o maior desafio é conseguir fazer com que as pessoas também se transformem no tempo que a gente precisa e, obviamente, a gente estimular essas pessoas para isso. Então, a gente passa o tempo todo provocando as pessoas para elas poderem se conectar em coisas que não são relacionadas à área dela. Então, o exemplo da área de vendas, a gente repete muito que a pessoa que vende tem que saber muito mais sobre as empresas fora do acesso do que o próprio produto que a gente vende. Então, a visão de mundo tem que ser muito maior do que aquilo que ele vende. E, obviamente, muitas pessoas não conseguem colocar isso em prática. E aí acabam ficando paradas no tempo, vendo outras pessoas crescendo e acaba gerando esse sentimento de injustiça que ela ficou para trás por conta de falta de reconhecimento do trabalho dela. Então, acho que o que mais tira o meu sono é justamente tentar encontrar uma forma, se caso realmente exista, de conseguir provocar o máximo possível de pessoas para que elas se propõem também a se transformar com base no tempo, para que a gente consiga, de fato, aproveitar todas essas pessoas com o crescimento que a gente vem tendo. Eu acho que é um pouco do desafio que o Mário falou, de transformar o copeiro em uma pessoa que faz treinamento internacional. Como escalar isso para o máximo possível de pessoas que trabalham com a gente. Ótimo. Estão chegando aqui várias perguntas pelo Twitter, estou muito feliz. A Franciela Santin quer saber quantos funcionários têm acesso. A gente tem 125, nunca sei o número exato, mas acredito que são 125. Tá ótimo, obrigada. Vou fazer uma outra pergunta do Twitter. A Franciela ela pergunta para você, Cheiko, como é a rotatividade, o turnover do Bluetri? A empresa como um todo, acho que a nossa gestão está... realmente eu não sei o número exato, porque nós estamos com vários hotéis que nós pegamos agora, e então eu acredito que seja da ordem de 20%, 25%, que para mim a nossa meta não, a nossa meta é 5%, 6%. Mas a área de você, como está espalhado e serviço de uma maneira geral para atendimento ao público, quase que chega a ser um varejo, os números chegam a 40%, 45%. Não importa, né? Mas não importa. Eu acho que cuidar bem. Tem que ser uma meta desafiadora. Muito bom. A Débora Nascimento quer saber qual a importância dos jovens em início de carreira na empresa de vocês. Bem, jovens em início de carreira na empresa de vocês, qual é a importância?
Se vocês contratam muitos jovens, não, e formam, você já falou um pouquinho, né, Mário? Acho que o jovem de início de carreira, ele vem com poucos paradigmas do convencional, né? Então, um exemplo clássico, eu acho que os jovens hoje acabam se adaptando muito mais rápido numa empresa sem hierarquia como é a nossa, do que alguém mais experiente que passou por várias empresas e quer que se respeite a hierarquia da posição dele e, consequentemente, busca em outras posições. Então, acho que o fato dos jovens terem poucos paradigmas por poucas experiências anteriores ajuda no desenvolvimento dos valores que a gente acredita. Legal. Obviamente, algumas coisas eles entendem pouco e acabam sofrendo no início com algumas frustrações, como o crescimento rápido não necessariamente acontece no tempo que se imagina, porque existe transpiração, existe bagagem de algumas coisas, então acho que tem esse lado também negativo, por também baixa experiência anterior, né? Então, o lado bom e o lado ruim. Legal. Tiago, quer comentar? Eu adoro trabalhar com jovens, porque jovem é irreverente, né? Adoro, tem ideias inovadoras, acho que tudo é rápido, tudo é muito bom. Só a única coisa que eu não concordo é que todo mundo quer entrar já gerente e diretor. Olha o recado. Mas de resto eu adoro. Não preciso de tanto gerente, tanto diretor, né, de uma vez. Mas eu acho que é assim. Mas tem ideias ótimas. Tá bom. Mário? Não, eu adoro jovem. Assim, e quando eu falo que a empresa tem 13 para 14 anos, é uma empresa adolescente, eu gosto de vê-la como adolescente mesmo. Então, adoro ter jovem trabalhando, adoro ter jovem sonhando, construindo. A gente é super informal, a gente também não tem sala. Assim, obviamente que a gente tem os cargos e a organização, mas não tem sala. Qualquer um que queira falar comigo, a qualquer momento, está aberto. E a empresa, por si só, ela pulsa assim, juventude. E a gente trabalha muito sucessão e renovação. Sucessão e renovação. Assim, eu acabei de informar, fazer um comunicado anteontem, que eu estou em 31 de dezembro de 2014, eu estou saindo da presidência da empresa e está entrando um jovem rapaz de 34 anos. Então, é renovação, é o exemplo da renovação. E aí brinquei com todo mundo. E agora, quem quer ser presidente aí? Tom, tem um bando de gente querendo ter lugar. É isso aí, vamos renovar, vamos oxigenar. E a gente está muito dentro disso, sabe? Então... Legal. Vou fazer uma pergunta para você também, mas antes eu quero comentar a pergunta da Adriana Souza, da Petrobras, e ela colocou aqui como uma frase para a gente, o que marcou ela, a motivação para realizar os sonhos. Quer dizer, ouvindo vocês, ela se motivou também para ir atrás do sonho dela. Que bonita, Adriana. E ela pergunta para você, Mário, como praticar a meritocracia sem frustrar ou desmotivar aqueles que não serão contemplados com o avanço na carreira e o bônus? A verdade liberta, assim, sem meias palavras. A gente tem isso de a verdade liberta, porque você começa a criar um tapa daqui, um tapa dali, dá um jeitinho dali, e quando você vê, você tem uma coxa de retalho. Então, uma das coisas mais duras da meritocracia é o trabalho da não complacência, né? E a não complacência de quem? Do mediano. Porque o excelente, ele fala por si só. O que está desalinhado e que não quer, enfim, não está conspirando os valores e não sonha, não está entregando, também fala por si só. E é aquele mediano que, muitas vezes, está tolhindo o crescimento de outros excelentes embaixo, que a gente tem que olhar. Então, tem que tomar muito cuidado. Assim, se você me pergunta qual é o maior desafio da meritocracia, é você trabalhar com muito foco a não complacência. Para quê? Para você oxigenar e dar oportunidade para os que estão embaixo construírem e crescerem, assim, com todo o respeito daqueles que já não estão, já bateram no seu teto. E tomando cuidado de uma coisa, isso que o Diego falou de a empresa cresce muito, eu não cresci. Também tem aquela pessoa que a gente criou lá, o bom no que faz. Aquela pessoa vê a empresa crescendo, vamos conquistar o mundo, vamos fazer tudo. Eu estou legal onde eu estou, eu sou bom no que faço. Então, a gente também tem que respeitar aquelas pessoas que, de alguma maneira, são excelentes no que fazem e estão felizes. Assim, não necessariamente numa empresa empreendedora, todo mundo tem que ter o toque empreendedor, todo mundo tem que querer chegar.
Obviamente, a gente precisa ter também os bons no que fazem, mas tem que ser bom no que faz, senão tem que sair. Isso aí, Mário. Diego, olha, a Elza do Senac também está fazendo uma pergunta para você, e ela colocou para vocês que o sentimento dela é de admiração. Sua história é fantástica, Diego, parabéns. Qual é o segredo da felicidade no trabalho e nas relações interpessoais? Difícil, hein? Opa! Eu acho que, falando da questão das relações interpessoais e obviamente, acho que cai na questão da felicidade, quando eu era jovem lá, ainda sou, né, numa empresa grande, era muito engraçado perceber como eu me via em relação aos executivos dessa empresa. Então, eu olhava para aquele último andar, cheio de salas e tal, e falava, cara, eles devem ter uma fórmula que ninguém tem para estar aqui. É algum segredo que é impossível de alguém descobrir para poder chegar, deve ser muito difícil. E eu acho que o que a gente pratica muito no Acesso é que todas as pessoas que lideram a empresa se colocam com a verdade que todos somos iguais como ser humano, temos os mesmos dilemas, pensamos quase que da mesma forma em relação à felicidade. A diferença é que alguns têm atitude empreendedora de cada vez mais sonhar grande, ir atrás, ter transpiração, obstinação e tal. Mas, como ser humano, todos são iguais. Então, acho que a base da relação interpessoal no Acesso é justamente tirar essas máscaras que eu via no passado, achando que as pessoas que estavam no topo realmente eram muito diferentes das outras, e percebi que não são, que são pessoas iguais a todos nós. Então, acho que isso, de alguma forma, gera felicidade no trabalho, porque todo mundo começa a agir de maneira muito mais autêntica, como você realmente é. E eu tenho certeza que quando você age como você realmente é, gostando ou não de alguém, ou falando o que você pensa, se você gostou ou não, você acaba atingindo uma felicidade mais rápido do que ter uma relação artificial com as pessoas. Então, acho que essa questão do interpessoal cai muito em poder tirar as máscaras do que eu via antes em relação ao mundo das empresas. Muito bom. Tieco, a Alessandra Ginante mandou aqui para nós, por Twitter, uma pergunta para você. Como você fez com que os 2.700 colaboradores tenham a alma das 12 pessoas que ajudaram desde o começo do Blue Tree? Olha, obrigada pela pergunta, porque é uma coisa que eu adoro falar. Oba! Ela está ali sentada. Aonde? Obrigada pela pergunta. Por quê? Eu acho que é a questão da alma, né? E a alma é uma coisa tão difícil da gente trabalhar que eu acho que a gente tem que começar pelo exemplo. É sempre o exemplo. Então, como é que eu trabalho muito com as pessoas? São duas vertentes. Uma coisa é dar exemplo, e outra, eu acho que as pessoas conseguem enxergar a alma quando a gente consegue simplificar, primeiro, como é que a gente toca, como é que a gente trabalha com a alma, e segundo, como é que a gente consegue transformar esse conceito meio nebuloso em números que você consegue medir, consegue enxergar. Porque o ser humano, ele precisa, para ele se comprometer, ele precisa ter metas claras, ele precisa enxergar que ele chegou lá. Onde você falar, não, você tratou bem, o cliente ficou encantado, mas ele ainda é nebuloso. Quando você tem esse quantificar, você consegue quantificar para ele, mostrar para ele, olha como é que você fez, você agradou 500 pessoas pela sua forma de atender, etc. Ele tem uma clareza sobre como ele conseguiu melhorar os resultados da empresa. Isso, para ele, é uma recompensa muito importante. Então, eu acho que, como atingir, realmente, eu acho que a gente conseguir simplificar e transformar isso de uma forma numérica, de forma que a gente consiga medir o performance das pessoas. Muito bom. Olha que bonito. A Carol Genovese disse a seguinte frase para a gente: a verdade liberta. O desafio da meritocracia é lidar com a não complacência. Legal, né? E, olha, Mário, para você aqui, uma que
Muitos de vocês sabem que o Spoleto fez parte praticamente o nascimento do Portas dos Fundos, né? Então, vamos lá, a pergunta. No vídeo do Spoleto, no grupo Porta dos Fundos, você viu uma oportunidade no atendimento ao cliente? Claro. Assim, aquilo foi muito interessante, porque um amigo meu me ligou numa segunda-feira, falou, Mário, você conhece um quibe louco? Eu falei, não, quibe louco. Não, porque eu acho que tem um filme nesse negócio aí, quibe louco, que está ligado ao Porta dos Fundos. Eu falei, o que é Porta dos Fundos? Não sei, mas acho que está falando do Spoleto. Eu falei, hã? E é legal? É legal? Bom, acho que não. Isso era uma segunda-feira, 8 horas da noite, aí eu botei na internet e caí na gargalhada. Aí chamei meus filhos e minha mulher para ver. Eles riam e olhavam para mim meio assustados. Aí eu mandei o link para o meu sócio e para o nosso diretor da marca, do Spoleto. Eu coloquei assim, vejam e durmam com os anjinhos, amanhã a gente conversa. No dia seguinte, a gente tinha uma reunião do Cone, um café da manhã. E quando eu olhei na segunda-feira, tinham 170 mil viewers. Hoje esse vídeo está com 7 milhões de viewers. E aí, no dia seguinte, a gente passou a manhã inteira falando do Cone e tal. Acabou, eu falei, vem cá, bota um... Aí a gente tinha 30 pessoas na sala, 15 que trabalhavam na empresa e 15 consultores, pessoal de propaganda e tal, mas da marca Cone. Falei, acabou a reunião. Queria que vocês vissem um vídeo. Vocês já ouviram falar em Porta dos Fundos? Aí tinha um que já tinha. Já. Alguém viu o vídeo do Spoleto que está na internet? Não. Então, bota aí. Aí eu fiquei embaixo do monitor, olhando a reação das pessoas. E as pessoas se acabavam de rir. Riam, olhavam para mim e ficavam sérios. Riam, olhavam para mim e ficavam sérios. Riam, olhavam. Falei, pô, isso daí tem uma oportunidade incrível. E aí a gente falou para os caras, a gente mandou recado através da nossa assessoria de imprensa que a gente queria conhecer os caras. Bom, rodou, e a gente conseguiu marcar com os caras num botequim no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro. A gente chegou lá, pedi uma cerveja, os caras meio duros, né? Os caras do Porta dos Fundos. Aí a gente começou, cara, parabéns, que vídeo bacana, super bem feito e tal. Aí os caras, vocês não estão com segurança aí para bater na gente? Vocês não trouxeram advogado? Não, cara, vamos fazer do limão a limonada. Vamos fazer um outro vídeo e vamos colocar... As empresas, elas são pessoas jurídicas, mas elas são pessoas, e elas erram também. Elas têm defeitos, e o nosso maior desafio é olhar para si mesmo e entender onde é que a gente erra para a gente poder crescer como pessoa física e como pessoa jurídica. E aquilo dali eles estavam colocando o dedo numa ferida que a gente sabia que existia. E aí a gente fez o segundo vídeo, que eu acredito que alguns de vocês viram, e a gente botou no final o seguinte, isso não era para acontecer, mas se acontecer com você, entre em contato com a gente. Aí criamos o SOS, Spoleto e blá, 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 e aí foi, e virou o maior case de internet de 2012, assim, o segundo filme que aí a gente contratou, e eles foram muito corretos, porque o primeiro filme que estava no ar, eles falaram, isso é nosso, é conteúdo nosso, ninguém mexe. Se a gente for fazer alguma coisa agora profissional, a gente vai contar essa história. Eu falei, mas é para contar essa história. E aí passa a ser remunerado e tudo mais. E está aí, está um barato, vai sair o filme, vai ter festa deles. Vai ter festa deles terça-feira da semana que vem, da empresa deles, e os garçons vão estar todos servidos de cozinheiro Spoleto, e, obviamente, a gente não vai servir palmito. Né? Mário, a Cláudia de Niterói, do Rio de Janeiro, ela mandou o seguinte recado para você. Primeiro, ela fala, buongiorno, e ela fala, parabéns pela campanha publicitária com o Fábio Porchat, mas eu sempre fico nervosa quando vou fazer um pedido no Spoleto. Ai. Diego, uma pergunta, estamos quase chegando no final, tem muitas perguntas no Twitter, tem muitas perguntas por papel. Puxa vida, estou bastante feliz.
O Rafael Finati, ele te pergunta que o fato da empresa hoje ainda estar com 120 colaboradores e você, o Paulo, teu sócio, diretamente à frente, podendo ter acesso a todos os colaboradores, isso facilita passar a missão, os valores, as crenças e tudo mais. Você tem uma ideia de como vai ser quando isso crescer? Isso te preocupa? Quando a empresa, é óbvio, né, que vai continuar crescendo e tendo sucesso, quando tiver mais pessoas, como desdobrar e multiplicar esses valores por toda a organização? Muito boa pergunta e até complementar uma outra resposta, que esse dilema eu tive nessa virada de ano e tive oportunidade de conversar com pessoas que estão me ajudando muito nesse desafio. Então, 2 delas em especial me passaram uma mensagem extremamente simples, mas que eu acredito muito na profundidade. Uma delas é o Fábio Barbosa, que hoje é o presidente do Grupo Abril. Eu fiz exatamente essa pergunta para ele, e ele falou assim, cara, a partir de agora, a gestão sua tem que ser em cima do DNA de vocês. E o DNA, ele só vai ser consolidado com o seu exemplo, com o exemplo dos líderes da empresa. Então, se você tiver clareza o que fez vocês chegarem até aqui, você precisa praticar os exemplos para que todo mundo se comporte dessa forma. E aí, em uma dessas conversas, eu peguei um exemplo muito legal dele. Ele falou assim, ele é uma pessoa, obviamente, encantadora e que respeita muito as pessoas. E aí, uma vez que eu fui lá, ele me deu um exemplo, falou assim, cara, eu respondo todos os meus e-mails, todos. Qualquer pessoa que me mandar um e-mail, eu respondo, porque isso é sinal de respeito com qualquer pessoa, independente da importância dela. E eu percebi isso na prática, depois de todos os e-mails que eu troquei com ele realmente responde. Então, é um exemplo muito profundo da disseminação de valores que ele tem com as pessoas da organização da empresa dele e qualquer pessoa fora da empresa dele. O outro exemplo foi o Marcel Teles, da Ambev. A gente discutindo sobre a questão de DNA, ele falou assim, cara, mais do que você ter um quadro na sua empresa, qual o exemplo que você dá em cima daquilo que você acredita. Então, não adianta eu defender a redução de custo rotineira aqui na Ambev e não praticar isso. Então, se eu chegar no aeroporto de Congonhas e pegar um táxi vermelho, cara, a empresa inteira vai saber disso amanhã. Então, eu não tenho sala, eu ando no táxi normal. Então, literalmente, eu mostro com meus exemplos o fortalecimento desse DNA. Então, acho que isso vale, inclusive, para qualquer líder de qualquer área, não necessariamente só para a empresa. Então, acho que você ter clareza no DNA que te fez chegar até ali e exercitar com os exemplos que você tem, eu acho que é o que vai fazer o crescimento continuar baseado em valores, que é exatamente o tema que a gente está discutindo hoje. Eu acho que o exemplo é a grande chave do sucesso que eu descobri há pouco tempo sobre isso, né? Legal. Tcheco, a Rosa quer saber, considerando a origem da sua empresa japonesa, como conciliar os rígidos valores culturais de sua formação com a dos colaboradores brasileiros, ou seja, o jeitinho brasileiro. Houve dificuldades? Como, por meio das práticas de RH, conseguiu fortalecer a sua cultura organizacional? Olha, acho que a gente é diferente por fora, mas igual por dentro, né? Os valores, eu acho que eles são iguais, né? Então, acho que a forma de expressar, né, Rosa? Eu acho que a forma de expressar talvez seja diferente, mas o conteúdo, a essência é igual, né? Por exemplo, eu sou mais reservada. Eu me esforço para não ser, mas sou reservada. Mas acho bacana, eu acho admirável, que não, né, o Mário, eu acho bacana, eu admiro. Então, quando a gente tem admiração por outro, a gente procura o aprendizado, que também é uma forma de transformação que é super importante. Mas, respondendo ali, eu vou pegar um exemplo assim, que a gente pratica na empresa. Eu acredito muito na questão, como oriental, assim, que muito para dentro, né, falar as coisas assim, muito curtas. Por exemplo, a generosidade, né? Eu acho que todo mundo tem, eu acho que a generosidade é a base para o crescimento. E como é que você coloca isso numa linguagem mais objetiva que todo mundo possa entender?
Se você tem generosidade da alma, você não vai atrasar a entrega, por exemplo, do balancete que a pessoa, todo mundo da organização precisa os números para saber, no dia seguinte do fechamento, no próximo dia, no primeiro dia do mês seguinte, saber como é que está a sua situação, né? Se gastou mais, se gastou menos, como é que está a sua rentabilidade. Eu acho que é uma ferramenta extremamente importante para administrar a sua unidade. Então, se eu tenho generosidade de alma, eu sei que ele precisa disso, vou me esforçar bastante, vou entregar, não é assim apenas prazo e prazo, meta e meta. Então, eu acho que as duas coisas são importantes. Eu acho que a generosidade de alma ajuda a pessoa a entender o macro para fazer o micro, que é a base para o dia a dia. Será que deu para entender? Muito bom, com certeza. Eu agora vou fazer uma última pergunta para todos, mas eu gostaria de pedir para que todo mundo que estiver com aquele aparelhinho, com o keypad nas costas da cadeira de vocês, não estão em todas as cadeiras, mas algumas, por favor, vão passar algumas perguntas de avaliação aqui. Para nós é muito importante a opinião de vocês, para cada ano a gente poder melhorar mais e mais o CONAR e atender mais o desejo de vocês. Então, por favor, enquanto a gente vocês escutam a última pergunta, votem nas 3 ou 4 perguntinhas que vão aparecer, ok? A pergunta é da Elisandra Bairelli, e ela fala que a palavra dela é inspiração e que ela está muito inspirada com o relato de cada um de vocês. E ela faz a segunda pergunta: o que o empreendedor tem como fonte de motivação e inspiração para não desistir diante das grandes dificuldades que nós temos no dia a dia? Lá no começo, como manter essa determinação? Quer dizer, a gente começou com muita energia, montando os nossos negócios. Como é que a gente faz e se inspira no dia a dia para continuar com essa luz acesa dentro de nós? Todo mundo olhou para mim, então eu começo. O que mais me motiva é a transformação. Se eu pudesse resumir em uma palavra, transformar o sonho em realidade. Transformar a vida das pessoas que sonham esse sonho juntos em vidas melhores. Tem uma música do Raul Seixas que fala, né, sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Então, essa transformação de sonho em realidade é a motivação maior. E a perpetuação dessa realidade enquanto sonho. É uma coisa meio, assim, começo, meio e fim, começo de novo, mas é porque a própria realização, ela alimenta o sonhar maior, mais sonho. Então, assim, o ciclo virtuoso dessa motivação é realizar e sonhar, realizar e sonhar, realizar e sonhar. Acho que todo o benefício da realização do sonho, ele fica pequeno em relação ao novo sonho. É mais ou menos assim que eu acho que o empreendedor pensa. Está sempre no novo sonho, na nova criação, na nova conquista dele e de todos aqueles que estão sonhando com ele. A minha equipe costuma dizer, Mário, que todas as vezes que a gente nada, quando está chegando na praia, a praia mudou de lugar, aí ele andou, né? Porque aparece algo maior e mais que motive, que leva a gente. A minha metáfora é sempre 100 metros rasos com barreira sem fim. É isso aí. Passa uma barreira, já está noutra barreira, já está noutra barreira, já está noutra barreira, e não para, né? Legal, Tcheco. Mais ou menos na mesma linha, eu acredito que a construção, de sentir que eu estou construindo alguma coisa e que eu tenho aquela motivação de criar alguma coisa nova, inovação, né? Apesar de não ser tão jovem mais, mas eu adoro a inovação de coisas novas. Eu falei, a gente só constrói, inova construindo. Então, para mim, essa é a motivação. Eu quero construir alguma coisa nova. Ainda não consegui construir do jeito que eu queria. Então, estou sempre motivada e acho que as pessoas da empresa também estão sempre buscando a construção e inovação. Legal. E você, Diego? Bom, acredito que realizar o que parece impossível é o que dá muita energia. Então, todas as vezes que a gente sonha em algo que no início parece muito distante, move muito na construção da realização desse sonho. Quando a gente chega lá, a gente percebe que não era necessariamente tão impossível como a gente imaginava no início.
E é um pouco do que o Mário falou. Logo em seguida, pensar novamente o que é o próximo sonho que parece impossível para ter muito trabalho ali na construção disso. E a consequência disso é ver a transformação das pessoas ao seu redor. Então, acho que quando você é empreendedor e está construindo algo que a todo momento tem desafios impossíveis, as pessoas que estão junto vão também se transformando, acreditando que as coisas são muito mais possíveis do que parece no início, e, consequentemente, você está impactando a vida dos indivíduos. Então, acho que a maior inspiração nos momentos mais difíceis é pensar todas as pessoas que você impactou de alguma forma com o sonho e buscar energia para continuar acreditando que sempre é possível fazer mais. Então, acho que é isso que encanta no empreender, né? Bom, agora Sofia, eu só queria complementar uma coisa, que eu acho que a construção, né, a inovação, e ouvindo, mas uma coisa também eu acho que é importante para mim. O que a gente tem hoje, esse conforto, essa facilidade, tanta coisa boa que a gente tem, alguém construiu, né? Alguém inovou, alguém construiu. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de retribuir construindo algo ainda melhor que as pessoas ainda nem pensaram, né? Então, eu acho que é importante esse sentimento de contribuir para construir retribuir, né, o que já me deram. Com certeza, que bonito. Olha, vou fechar falando um pouco das palavras-chave que vieram, algumas, e depois eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para cada uma dessas pessoas que vieram ouvir vocês, para elas levarem para casa como reflexão, para poderem voltarem para as empresas deles amanhã e fazerem um trabalho cada vez melhor, tá? Então, as palavras-chave são proximidade, empolgação, preocupação com as pessoas, entusiasmo, paixão, inspiração, ousadia, prazer e determinação. Olha o que vocês inspiraram as pessoas, muito legal. Quem quer começar a dar a sua última mensagem? O recado para eles levarem para as empresas deles, para a vida deles. Eu acho que o que eu acredito muito é que todo mundo poderia acreditar mais em fazer diferente dentro das suas empresas. Eu acho que a gente acaba entrando numa crença que as pessoas precisam pedir algo para nós, para que a gente consiga evoluir. E se as pessoas buscarem sonhar dentro da empresa, independente do que fazem, buscarem saber qual é o seu DNA para poder levar isso para a sua equipe, para fazer diferença, é uma atitude de empreendedor independente do que faz, se tem uma empresa ou não. Então, acho que todo mundo poderia também transformar as pessoas ao seu redor, seja com iniciativa simples de conversar com ela sobre a vida dela uma vez por semana, até com alguma experiência inovadora que você possa proporcionar para ela. Porque eu percebo que em muitas empresas de grande porte as pessoas não acreditam muito nisso por achar que a estrutura não autoriza ela a fazer isso. E eu acho que isso só depende das pessoas e não da estrutura. Da mesma forma que eu tinha aquelas crenças que os diretores, vice-presidentes tinham algo muito diferente e eu vi no tempo que não tinham, que são pessoas igual a todos, quem está nas estruturas de empresas grandes deveria perceber que elas podem fazer muito mais se elas acreditarem que elas são também pessoas que podem transformar a sua equipe, as pessoas ao seu redor e elas mesmas. Eu acho que a gente deveria deixar um pouco as crenças de lado e fazer diferente o máximo possível. E nós teríamos, com certeza, empresas muito melhores no que envolve também gestão de pessoas. Obrigada, Diego. Praticamente, para complementar o que você disse, né? É acreditar nas pessoas. Porque eu poderia, Sofia, ter sido dona de casa, né? Não ter sido empreendedora, mas algumas pessoas acreditaram e eu me transformei em cima de uma crença, né? Porque mais ou menos fui empurrada. Então, eu acho que se a gente dá oportunidade para as pessoas e acreditar nas pessoas, eu acho que as pessoas têm uma capacidade incrível. Eu realmente acho que acreditar nas pessoas, fundamentalmente, é o maior legado que a gente pode deixar, né? Através de nossas empresas. Que bom, obrigada, Tico. Mário. Só complementando, concordo absolutamente tudo. Vocês que cuidam das pessoas, das empresas de vocês, assim, formem, aproveitem para evitar isso que o Diego tem falado do presidente, do diretor, enfim, que caixa mágica a que caixa mágica eles pertencem para que eu tenha que fazer alguma mágica para entrar lá.
quebrem esses paradigmas, criem lideranças de cabeça aberta, lideranças que entendam o chão de fábrica, o chão de loja, a necessidade de cada uma das pessoas que trabalham na empresa, independente do seu nível hierárquico. Criem futuras lideranças conscientes, porque só assim a gente vai perpetuar o planeta numa nova dimensão de economia. Liderança consciente. Muito obrigada. Bom, eu, em nome desse público que esteve com a gente aqui, em nome do CONAR, do Comitê de Criação, de todos os estados, as seccionais que estiveram aqui apoiando nessa construção, quero agradecer a vocês. Eu sei o quanto o dia de vocês é corrido e a bondade e disponibilidade de vocês de virem estar compartilhando com a gente as experiências, as angústias e os sonhos de vocês e nos ajudar a construir de verdade um Brasil melhor. Muito obrigada a vocês. Prazer. Continuem tendo mais sucesso na carreira e na vida de vocês. Obrigada. Bom almoço a todos, bom apetite.